pedir para você responder as pessoas que falam: por que você não fica lá, irmão, e vai pregar o evangelho? Mas parece que você contou no seu relato que você até tentava pregar o evangelho, mas aí logo depois, à noite, lá vem o caminhão de heresia despejado no povo e o povo virava no glória. Explica isso aí pra gente, Matheus. Eu recebi um presente de um amigo, né? Quando ele viu que eu estava me esforçando para ensinar alguma coisa dentro da instituição, ele foi no culto, ele falou para mim: irmão, eu tenho um negócio para te dar, mas eu não posso te dar aqui, senão eu vou ter problemas. Foi, puxa, então vamos ali no reservado, né? E quando a gente chegou no reservado, ele tirou de dentro do paletó um breve catecismo, né? E não, Matheus, peraí, Matheus. Meu Deus do céu, chega a ser engraçado. A história que o Matheus tá até hoje, Josafá. Gente, juro que eu pensei que ele ia falar alguma coisa a ver com contrabando, se era uma droga, se era uma arma. Gente, pra você ter ideia, você vê, meu Josafá, ele me levou num canto e falou assim: ó, isso é muito perigoso, cuidado, eu não posso te entregar aqui. Eu falei: meu Deus, mas o que esse irmão vai contar pra nós aqui? Será que o irmãozinho tava vendendo alguma substância ilícita? Não, tirou um livrinho. Um breve catecismo com perguntas e respostas. Eu não posso. Ele falou, loucura. Eu não posso te dar isso aqui, não, senão eu vou me prejudicar. Vamos ali no reservado. Os homens de preto, se pegasse ele, tá lascado, os MIB, né? Se pegar o camarada, eu fiz um shorts aqui no meu canal. O cara tá sendo preso e levado por 2 seguranças assim de terno e gravata. Eu escrevi lá, ó, né? Cooperador de jovens que foi pego em flagrante estudando a palavra de Deus. Ele tá com a mão pra trás assim, com a roupa social. Que absurdo. Gente, vocês que estão assistindo, vocês entenderam? O jeito que ele falou aqui parece que eram 2 mafiosos que estavam negociando uma carga grande de contrabando, qualquer coisa. E é um livrinho de catecismo, gente. Que loucura é essa igreja. E depois vem falar para nós que não, lá pode estudar sim, lá pode nada, seus mentirosos. Olha aí, se você quiser ter futuro ali dentro, você tem que andar na linha daqueles homens. Olha que absurdo, gente. Ou seja, um livrinho teológico é equiparado com uma espécie de contrabando de produto ilícito, né? Segue aí, Matheus. Conta para nós, Matheus, como é que foi essa negociação? Então, e foi ele que falou, tá? Então, falar, mas você que... Não, ele que falou. Eu trouxe presente para você, mas eu não posso te entregar aqui, não. E aí, fomos reservado, ele me entregou, eu agradeci. E aí, o que eu fazia, Josafá? Eu queria ensinar aquilo. Eu falei, puxa, esse esquema de perguntas e respostas distribuir a droga, então. Você recebeu a carga e já queria distribuir. Meu Deus do céu, gente. Olha o distribuidor aí, ó. A droga é a palavra de Deus, gente. Meu Deus, pessoal. A droga é evangelho explicado, né? Da forma correta. Olha aí, o rapaz passou para ele no banheiro, ele guardou e já queria distribuir na igreja. Segue aí, Matheus. Gente do céu. Aí eu falei, eu quero ensinar, mas aí o primeiro dia eu levei o catecismo na minha bolsinha, abri e fiz algumas perguntas, né? Mas eu fiquei morrendo de medo de alguém ver aquele livrinho. Eu falei, cara, eu não vou mais assumir esse risco. Aí o que eu fazia? Eu pegava o livrinho em casa, aí eu transcrevia numa folha de papel lá, por que o homem foi criado, o que é santificação, o que é justificação. Enfim, olha aí, gente, essa pergunta boa. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Olha, e isso tem que ser colocado de forma escondida lá na CB. Meu Deus. No entendimento deles, aí eu levantava a folhinha e perguntava, no entendimento deles, eu tinha escrito, tava perguntando, né? E aí eu ia tentando ensinar, né? Eu ia tentando ensinar. Enquanto eu pude, enquanto eu estive lá dentro, eu procurei ensinar, Josafá, mas sempre tomando muito cuidado. Por mais que eu te falei que o ancião sabia
que eu estava tendo algum contato com teologia, e eu não sei se ele não reprimia porque ele tinha medo de gerar algum escândalo caso eu renunciasse, então ele ia administrando, mas isso foi bom porque eu senti a liberdade para ensinar. Qual era o problema? O povo não queria ouvir, não. O povo gostava quando era polêmico, cara. Quando era polêmico, aí o povo levantava a mão, entendeu? Você ia falar de dom, aí o povo levantava a mão e fazia pergunta. Você ia falar de batismo, o povo levantava a mão e fazia pergunta. Era para jogar você no fogo mesmo, você responder. O povo gosta de polêmica, o povo gosta de escândalo, Josafá. O povo gosta de ver o circo pegar fogo, né? Então eu ia ensinando, e aí eu sempre dava muita abertura para a mocidade perguntar. E aí chegou um ponto, Josafá, que eu comecei a ver os pontos de doutrina, e tem ponto de doutrina ali que é problemático, contém a palavra de Deus, mas tem outros que são ok, mas que a congregação não segue. Então eu pegava esses pontos de doutrina e eu abordava, eu falava, aí vem um ponto de doutrina e aí vem os textos de referência, né? Eu fazia, cada um lê, né? Aí eu mergulhava, eu dava uma lupa naquele ponto de doutrina e eu explicava, por exemplo, sobre os dons de Deus. Aí eu falava, puxa, Paulo está falando aqui que a gente não deve proibir a igreja de falar em línguas, mas tem que ter ordem, tem que ter intérprete, um de cada vez e até 3. Aí eu perguntei, mas por que aqui no nosso meio não tem isso, né? Então era esse tipo de coisa que eu ia desconstruindo e tentando abrir a mente deles. Aí teve um dia que eu fui falar de batismo, tá? Eu expliquei o que era o batismo, fiz a leitura, né? E aí começou as perguntas. E um levantou, e sobre o pedobatismo, por que tem igreja que batiza criança? Aí eu, na minha inocência, eu fui explicar, né? Eu não era adepto a pedobatismo. Aí eu falei, eu vou explicar. Se estão perguntando, e eu sei, e eu conheço essa doutrina, eu vou explicar, né? Eu não vou defendê-la. Contudo, eu vou explicar. Então eu expliquei o que era o pedobatismo, né? O que essas pessoas acreditavam, parte da aliança, a parte da circuncisão, da substituição, enfim, expliquei. E aí eu fui para o credo batismo e expliquei a parte do credo batismo, né? O batismo pela fé, enfim. E deixei os dois lados, falei, olha, nós aqui na congregação, nós não somos adeptos ao pedobatismo, somos adeptos ao credo batismo. E aí, nessa fase, Josafá, que eu já estava abordando pontos mais teológicos, cara, eu queria fazer, usar o benefício da dúvida, mas é difícil de usar o benefício da dúvida nesse caso. Cara, de repente o cooperador começou a ir todos os cultos. E ele não atendia, ele queria que eu atendesse. Ele ficava olhando, né? E aí esse cooperador, quando ele não gostava de alguma... Oi? Era para te observar? É para isso que ele queria que você... sempre que ele não gostava de alguma coisa, ele ficava vermelho, assim, ele ficava parecendo a Peppa Pig, ficava vermelho pra caramba. E eu percebia que ficava vermelho quando explicava as coisas, né? E quando não era ele que estava, era a esposa dele. Mas sempre um dos dois estava na reunião de jovens. Então, eu suspeito que fosse para me observar. E aí eu comecei a explicar isso, expliquei o Pedro, expliquei o credo, ele já, não. Ele era meio escandaloso, sabe? Não, chega, não precisa falar disso. Não, muda o assunto, E nossa, aí, bom, meio lá do culto ele mandava para... Opa! Isso é falta de educação, né, irmão? Opa! No ensaio musical, se tocava errado, ele levantava e falava que estava errado. Nossa, que... O ensaio musical, o encarregado tinha que reger o hino e perguntar para ele se estava bom. Tá bom, meu irmão? Aí ele fazia assim, tá bom. Nossa, você vê como os caras são coronel, né? É o gerente da igreja. Eles mandam mesmo lá. E aí, Mateus, eles aí sabe o que acontecia? Pegando um gancho nisso, Josa, que acontecia? O povo não gostava. Ele pisou no calo de muita gente. E o povo não gostava. Só que ninguém tinha coragem. Aí meu telefone começava a tocar. Irmão Mateus, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais esse irmão. Irmão Mateus, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Aí eu, né, ligava pro ancião. Irmão, o povo tá me ligando. Sou eu que tô falando. O cooperador tá judiando deles. E aí? Irmão, vamos orar. Vamos colocar na mão de Deus. E ele moendo o povo. Mas ninguém tinha coragem de confrontar ele. Cara, 90% da igreja desaprovava a conduta dele. Só que, cara,
Não tem direito a nada. Uma igreja bíblica séria, o pastor ele pode ser destituído pela igreja. Sim, é o correto. Não. Tu tem que aguentar o cabra até ele morrer. E aí acontece também que a igreja começa a orar pro cara morrer. O cooperador de jovens corando, leva logo esse cooperador para eu virar cooperador, leva esse ancião para eu virar ancião. Porque tu tem que aguentar o cara até ele morrer. E aí tu cai no pecado de orar para ele morrer. É terrível, terrível, Josafá, terrível. Mateus, tem outro fato interessante também lá na sua fala, no seu vídeo que você fez, que vocês estavam numa reunião, aí você foi falar alguma coisa em benefício das pessoas, do povo. Parece que foi um cooperador ou um ancião que tomou a frente e falou que você se preocupa muito com o povo, tem que preocupar mais com a obra de Deus. Então, como foi isso, cara? Esse caso foi o seguinte, Josafá. Estava sendo tomada a decisão de que dia que ia ser a Santa Ceia. E o povo da nossa comunidade é um povo muito simples. Então, cara, tem muita gente lá que é porteiro, que trabalha sob escala, sabe? E que não é todo dia que pode ir numa Santa Ceia. Aí eu mandei no grupo do ministério: meus irmãos, por que a gente não considera fazer a Santa Ceia no sábado e no domingo? Assim a gente não compromete quem quer participar. A pessoa não precisa trocar escala. A pessoa escolhe um dos dias e vai. E silêncio, né? Aí alguém me ligou e falou: Mateus, cuidado, tá se queimando. O ancião falou que você pensa muito no povo e que você tem que pensar mais na obra de Deus. E nossa, aí... gente, que absurdo isso! Mas, Mateus, peraí, a obra de Deus é a instituição, então? Olha para você ver como ficou claro aqui, ó, gente. É o prédio, Josafá, é o prédio. O prédio é a obra de Deus. O que é melhor, usar o prédio um dia ou dois, né? Vamos economizar conta de luz, vamos economizar papel higiênico, copo plástico. Pensa na obra de Deus, pô, faz um dia só. Por que pensar no povo? Meu Deus, gente, tá vendo? Aí vem se recebendo, obra de Deus, obra de Deus. Que obra de Deus? Vocês estão doidos, vocês estão trabalhando por uma empresa. A Congregação Cristã no Brasil, ela é uma associação. É assim que a justiça enxerga a CB, uma associação do terceiro setor religiosa, sem fins lucrativos. É o nome técnico, né, que dá para isso. E eles chamam isso aí de obra de Deus. Bom, na minha percepção e pelo que eu entendo de Bíblia, a obra de Deus é o plano de salvação e o que é derivado disso, o que é as pessoas, a salvação das pessoas. Tudo isso, ou seja, Deus faz a obra com o filho dele, ele planeja essa obra, né, ele leva esse filho dele até a cruz, e a morte desse filho na cruz, que é a obra dele, por isso que fala obra de Deus. Por que essa palavra fala obra de Deus? Porque é uma obra que só Deus faz, por isso que é a obra dele, é a obra de Deus. E aí tem o derivado dessa obra, ou seja, é o desdobramento dessa morte na cruz, que vai gerar o quê? Conversão nas almas. Tem nada a ver com instituição. Tá vendo aí, ó? Um irmãozinho, um garoto, querendo fazer algo pelo povo, pensando, tomando decisões pensando no povo, e os mais velhões, além de podar o garoto, né, você vê que a omissão e a covardia dos outros é tão grande que eles só pensam no quê? Se queimar. Todo mundo ficou quietinho, porque ninguém quer se queimar. Aí vai no Mateus e fala: Mateus, você está se queimando. É porque é típico, como é que fala? É uma típica oratória, fala de quem está dentro de uma empresa. É assim que acontece numa empresa, né, Mateus? Eu não vou falar nada com o encarregado ou com o chefe, porque senão ele pode ficar meio virado comigo e eu vou queimar a minha carreira aqui dentro. Cara, eu conheço gente que fala que eu conheço gente que compara, gente que está dentro da congregação, que compara a congregação com uma multinacional. Quando vai explicar, não, isso aqui é como se fosse uma multinacional. E fala. Exatamente, tem razão. Absolutamente. E não tá errado. Não tá mesmo, irmão. Não tá, porque, bom, eles não conhecem nada da Bíblia, Mateus. Então eles estão longe, muito longe da Bíblia e nem sabem disso. Não sentem falta de Jesus, não sentem falta de falar de Jesus, não se comove quando falam de Jesus. É a prova de que é um engodo. A congregação, irmãos, é um engodo. Não estou dizendo que não possa ter alguém salvo ali. Se eu falar isso, eu estou colocando limite em Deus.
Mas a questão não é aonde Deus pode salvar alguém. Não é essa a questão. A questão é porque eles não pregam o evangelho. Porque eles não estão no serviço. Porque eu creio que tem salvo aí. Até gente em cima lá do morro do Everest lá, deve ter alguém salvo. Porque Deus salva quem Ele quer. Quem Ele quer. A questão é nós, o nosso trabalho, nós como igreja, né, estamos pregando o evangelho? Você está replicando essa mensagem da cruz? É essa que é a ideia, que é o que a CCB não faz. Tá? Então, é óbvio que aqui vai ter muito mais condenado do que salvo. Aqui vai trabalhar a exceção de Deus, a misericórdia. Não foi um trabalho que a igreja fez. Não foi um trabalho que a igreja mandou missionário para não sei na onde, mandou lá para não sei na onde levar a mensagem da palavra. Eles não ensinaram as crianças o evangelho. As crianças não pegaram amor para Jesus. Esse é o trabalho que a igreja tem que fazer, gente. Tá? Então, entenda, salvação é uma questão de Deus. Se Ele vai salvar quem se batizou, quem não se batizou, sabe? Essas coisas não pertencem a gente. O que nos pertence, cadê a Bíblia? Aqui, ó. O que nos pertence é as instruções que estão aqui. Nós temos que estudar isso e seguir. Ou seja, eu costumo dizer aqui, Mateus, assim, a regra é nossa. Deus é exceção. Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus, né? Só para explicar aqui para vocês, irmãos, eu vou fazer uma metáfora. Se uma pessoa marcar uma grande festa na casa dele, um homem muito rico, e ele der ordem aos guardas que estão lá fora, olha, não permita entrar aqui quem não tem o convite. Não permita. Suponhamos que esse convite, vamos só supor, esse convite é todo o sacramento que precisa ser feito, o batismo e tal, né? A regra é, não entra sem o convite. Mas se o dono da festa estiver entrando junto com ele alguém que ele queira levar para dentro, eu não tenho um convite, ele fala, não, vamos comigo, eu sou o dono. Você acha que os seguranças vão barrar? Não vão barrar. É exceção. Jesus disse, tem que ser batizado para ser salvo. Aquele que crer e for batizado. Mas o camarada está na cruz e falou, você vai entrar comigo hoje. Ele é o dono, cara. Ele fala o que ele quer. A gente tem que pregar a regra. Nós pregamos a regra. Porque a própria Bíblia aponta para uma exceção. Eu não lembro qual é a parte que está escrito. Eu acho que é Salmo que fala, bem-aventurado bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa os pecados. Ou seja, Deus perdoa, Deus quer perdoá-lo e pronto. Né? Ou seja, como que a gente vai interpretar isso? É Deus. Deus falou, todo homem morre. Não falou isso, Mateus? Todo homem vai ter que morrer. Mas a Bíblia aponta pessoas que Deus levou sem passar pela morte. Né? No caso, a gente tem Enoque, que a Bíblia fala isso. A gente tem Elias. Ou seja, irmão, Deus deixou uma regra para nós. A gente tem que espalhar essa regra para os outros. Ele é Deus, ele é a exceção. Ele faz o que ele quer. Né? Então tá aí, ó, uma igreja que não prega o evangelho. Isso aqui não tem evangelho. Não prega, as pessoas se tornam cada vez mais devotas da denominação do que a Deus. É a nítida prova de que a pessoa está desviada do evangelho. Agora, você quer fazer uma prova se a pessoa é idólatra, é fanático, né, ou não? Se você criticar alguma coisa que ele gosta, se aquilo provocar ele a ponto de te atacar, é que ali está o coração dele. Ou o carro. Tem um camarada que ele desce o cacete no filho, se manchar o carro, colocar a mão no carro, ou cair um salgadinho no banco do carro, ele vai lá e bate no filho. É idolatria pelo bem material. É óbvio que você tem que conservar tudo, mas não ao ponto de você causar um dano a um ente querido para defender um bem material. Igual isso aqui, ó. A denominação. Tem pessoa que xinga, que ofende, que mente, que peca, que faz um punhado de coisa para defender isso aqui. É idolatria. Isso é idolatria, porque você está cometendo todas essas coisas contra Deus. Porque quando você mente, você está pecando contra Deus. Você tá ofendendo a Deus para defender isso aqui. Idolatria. Eu jamais vou fazer uma coisa dessa. Jamais. Né? Nem se for a mim mesmo. Josafá, você fez uma coisa errada. Eu fiz. Eu não vou mentir, dizer que não, porque eu vou ofender a Deus. Então eu fiz mesmo, e você tem que se arrepender e se corrigir e voltar atrás. É simples assim. Né? Bom, Mateus, tem mais um aqui, Mateus, né?
Essa parte aí que você falou foi assim de se assustar, né? Que eu tava vendo o seu vídeo, falei, rapaz, esse negócio de ele pensa muito no povo e menos na obra de Deus. Isso é bom você falar isso, Mateus, sabe? Que é para as pessoas verem o problema grave que gera você estar dentro de uma igreja que não prega evangelho, né? E aí, então, você disse que lá você estava pregando no finalzinho já, né? Pregando palavras mais expositivas, né? Que a igreja parecia um velório quando você pregava uma pregação mais bíblica. Conta aí. Eu não ligo, Josafá, deixa eu só fazer um adendo. Sim. Eu não ligo que ninguém dê glória. As pessoas falam, mas ele quer tapinha nas costas. Não, eu não ligo. O que incomodava era o fato de que as pessoas desprezavam as escrituras. Não que elas desprezavam a mim, pode me desprezar, eu não ligo. Agora, me mostrava claramente que as pessoas, elas não tinham interesse nenhum na palavra de Deus, tá? Só para esclarecer, pode continuar, meu irmão. Não, mas é isso mesmo. Bom, Mateus, então você ia pregar lá e ficava aquele clima de velório, né? Um clima